Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da glória do nosso Deus. Nosso capítulo hoje é o capítulo 33 de Jeremias. Esse capítulo não um capítulo, né? Mas um versículo dele é muito conhecido, que é Jeremias 33:3, né? Que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Aqui na minha Bíblia diz: invoca-te, né? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. E quando a gente olha para esse capítulo 33, uma das coisas que a gente percebe, claro, olhando para o capítulo 33, tendo também, vamos pensar assim no nosso retrovisor, olhando um pouquinho para trás, em tudo aquilo que os demais capítulos até então, os últimos 32 capítulos falaram até então. E a gente percebe o quanto é difícil, às vezes, falar de esperança, acreditar na esperança, quando tudo é ao contrário. Quando tudo é ao contrário. É difícil falar de cura quando você está com extrema dor. É difícil falar de vida quando você vive um processo de luto. É difícil falar do dia de amanhã quando olhamos e para muitos esse dia já não mais existe. E a vida começa então a trazer tantos questionamentos, tantas situações. Parece que as coisas estão tão difíceis, que nós não conseguimos ver ou analisar uma forma que aquilo possa melhorar. Achamos que simplesmente vai piorar. Só que através da palavra de Deus, e ela que é a nossa regra de fé e prática, é nela que nós cremos, e Jeremias 33 traz essa esperança. O texto inicia dizendo, que veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado. E essa expressão é muito interessante. Estava encarcerado no pátio da guarda. Então ele ainda estava preso. Ele ainda continuava preso. No capítulo 32 fala desse aprisionamento dele. E agora diz que a palavra vem pela segunda vez quando ele estava preso. E o Senhor começa então a trazer ele palavra de esperança, dizendo: olha, que se você clamar eu vou te responder, se você me invocar eu vou te mostrar, eu vou fazer o renovo, essa cidade terá um novo nome, o nome do Senhor. Então traz algumas profecias de esperança. E como é difícil às vezes a gente pensar nisso. Por que é difícil? Porque nós pensamos muitas vezes, nós avaliamos a esperança segundo aquilo que nós temos condições. Primeiro, ou de acordo com aquilo que nós conhecemos, de acordo com a nossa experiência, ou de acordo com a experiência dos outros. E aí fica difícil, porque a gente tem algumas dificuldades, algumas limitações, porque tudo aquilo que nós colocamos na balança tem os dois lados, tem os dois pesos. E a nossa esperança não está na experiência de ninguém, a nossa esperança não está na nossa experiência ou no nosso conhecimento ou aquilo que passou com outras pessoas, não. A nossa esperança precisa estar no Senhor, porque mesmo assim como Jeremias estava preso, ele pode profetizar esperança, ele pode profetizar um novo tempo. Por quê? Porque é Deus que está dizendo, é Deus que está com ele, é o Senhor que está dizendo o que vai acontecer. E quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Não é a questão de um líder, de um governo ou de qualquer pessoa dizer, olha, vai melhorar, mas ele não pode validar a sua palavra. Precisamos esperar. Quando falamos de Deus, quando estamos falando do Senhor, então nós podemos crer, porque o Senhor tem história, podemos pensar desse jeito. O Senhor, aquilo que Ele faz, se cumpre. Ele não deixa a sua palavra voltar vazia. E é nessa palavra, é nessa expectativa que nós precisamos crer. Então, nós olhamos para o capítulo 33 e ele nos traz, ele mostra para nós o qual motivo Deus disciplina o seu povo. Por qual motivo Deus nos disciplina? Porque Ele quer trazer o renovo, Ele quer nos mostrar a direção, Ele quer fazer segundo a vontade e o querer dEle. Por quê? Porque o querer e a vontade dEle são os melhores. Porque o pensamento de Deus a nosso respeito é um pensamento de paz, é um pensamento de esperança, é um pensamento de fazer nos prosperar. Esse é o desejo do Senhor.
E é por isso então que no tempo mau, no tempo ruim, não podemos esperar. Precisamos continuar depositando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Quando os tempos são bons, precisamos continuar depositando, confiando e crendo e glorificando o Senhor por tudo aquilo que Ele é. E para mim esse capítulo traz muito isso. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à situação de todos, se eu olhar para Deus, se eu crer no Senhor, há sim esperança. Agora, se eu ficar visualizando só aquilo que eu estou vendo, não. Tanto quando nós estamos em Cristo, mesmo em meio à morte, eu posso ver vida. Mesmo em meio às tragédias, eu posso ver esperança, porque é Deus que age, é Deus que efetua, é Deus que manifesta o seu querer. Que Deus abençoe a todos. Continue tendo um excelente dia em nome de Jesus.